Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. A história de hoje é simplesmente maravilhosa. Você vai se emocionar, você vai se comover, porque ela é linda e daquelas lindas histórias de amor. Mas antes de eu começar a história, um convite muito especial que eu quero fazer, especialmente aí para você. Venha ser membro aqui do nosso canal. Isso fará toda a diferença. Você terá privilégios especiais. Nós já estamos preparando tudo para os membros. Você vai ter a tua interpretação de sonhos com o guru mestre Nanak. Vai ser muito interessante. Vai poder consultar nossas psicólogas. Terá história exclusiva. Gravações que eu falei especialmente para você. Abaixo desse vídeo, você vai encontrar um botãozinho onde você clicará sobre e se tornará membro aqui do nosso canal. Agora, se não quiser ser membro, nenhum prejuízo. Você continuará tendo todas as histórias que sempre teve aqui com a gente. Mas a de hoje, essa história de hoje, é linda. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Eu morava naquela época, na verdade num distrito onde tinha uma estação de trem, uma estação férrea. Faz tempo, Paulinho, faz tempo. Aquela estação de trem ficava naquele distrito que tinha o mesmo nome da estação. E por incrível que pareça, o nome da estação era Esperança. Era muito interessante quando as pessoas paravam ali na estação de trem, que o chefe do trem gritava: Esperança! Esperança! Quantas vezes eu, menino, na plataforma da estação, escutava o chefe do trem gritando: Esperança! É uma palavra tão bonita, né? A palavra esperança é uma palavra tão bonita. Não é espera. Espera é uma coisa. Esperança, isso que se acrescenta à palavra, dá um movimento à mesma. Então, esperança, apesar de ser uma espera, mas é uma espera de coisas boas, positivas. E dá movimento à palavra. Ela não fica estática, parada numa plataforma de trem. É como se ela embarcasse no primeiro trem que acabasse de chegar. Eu adorava escutar o chefe lá da estação de trem gritando para os passageiros, tantos que estavam dentro do trem como aqueles que estavam na plataforma: Esperança! Esperança. Eu, menino, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia quando menino? Eu era coroinha. Eu era coroinha da igreja matriz daquela cidade. Uma pequena cidade. Na verdade, como eu falei, um pequeno distrito. Sempre estava ali ajudando na missa. Eu era companheiro do padre. Chamado por alguns de puxa-saco do padre. Eu não merecia isso, não. Embora eu fosse realmente um coroinha bastante atuante, bastante diferente. Quando ele, o padre, viajava para as capelas dos distritos ali daquela campanha, daquela região, a fim de realizar batizados, casamentos, festas dos padroeiros local,
Adivinha? Adivinha? O padre olhava para mim, o padre olhava assim para mim e gritava o meu nome. Clemente! Ô Clemente! Vão com o padre? O padre se referia a ele próprio na terceira pessoa. Ô Clemente, vamos com o padre? E eu vinha correndo, a minha mãe já sabia que eu adorava prestar aquele serviço, sabe? Aquela ajuda ao padre. Um dos distritos mais visitados era justamente o do Boi. Era o distrito do Boi. Ali tinha muito fazendeiro. Nossa, a região era toda cercada de fazenda, fazendeiro com fazenda menor, fazendeiro com fazenda maior. Alguns, poucos é verdade, um ou outro tinha lá um latifúndio, mas no mais eram fazendas todas chamadas minifúndio, menores e bem produtivas. Ah, meu Deus do céu, eu gostava de ir pro Boi. Eu gostava porque numa dessas idas e vindas eu conheci uma menina lá no Boi. Uma menina linda, uma lourinha dos olhos azuisinhos, meu Deus. Ela era filha de um fazendeiro local, muito bonita, seu cabelinho loiro todo cacheado, mas parecia um anjo com aquele olho azul. O rosto dela era roseado, como é natural das meninas, né, naquela idade. Fiquei muitíssimo, foi impressionado com a menina, loirinha, pela maneira gentil como ela me tratou, embora não me conhecendo, e apenas sabendo que eu era um sacristão. O pessoal não me chamava de coroinha, não. Como eu estava sempre com o padre, eu era garoto, eu era menino. O pessoal me chamava de sacristão. Assim eram chamados os coroinhas que ajudavam na missa. Ô sacristão, era assim que eu era chamado. Eu devia ter na época mais ou menos meus 12 para 13 anos. Acho que não tinha 13 anos completo ainda. E ela dava a impressão de estar assim, mais ou menos na faixa dos 11, sabe? A diferença entre mim e ela, se houvesse, era coisa de um ano e meio, eu mais velho. Eu não posso, assim, afirmar exatamente, mas o fato é que eu gostei da menina. Eu gostei demais daquela loirinha dos olhos azuis, lá do distrito do Boi. E eu fiz uma amizade sincera com ela. É incrível, porque lá na fazenda que o pai dela tinha, né? Tinha uva, e eu me lembro que o dia que eu fui com o padre, eles levaram uma caixa de uva pro padre. Não foi para mim, foi pro padre. Aí o padre Chico estava chupando daquela uva, ele me deu um cacho, uva docinha. Só que eu não chupava assim aquela uva docinha pensando só na fruta. Eu pensava na origem daquela fruta, de que havia sido a loirinha. Então, bem no meu íntimo, lá no meu interior, eu a chamava de uva. A uva, né? A uva é uma fruta, primeiro que bonita, né? A uva quando está madurinha, a uva quando está verde, a uva é linda em todas as fases. E depois uma delícia. E quando você trata alguém de uva, você é uma uva. Não pode haver elogio maior. Ela era uma uva. E assim, o tempo foi passando, passado mais ou menos uns 2, 3 anos, por aí, mais ou menos. Um dia, eu estava ajudando a missa na capela do colégio, lá no Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na capela do colégio. Esse colégio, inclusive, ele era das irmãs as irmãs de Santa Catarina. Aí, de repente, eu estava lá ajudando na missa, eu vi entre as internas do colégio, porque era uma missa
só para as irmãs que o padre realizava e para as moças internas daquele colégio. De repente eu vi entre as internas do colégio, meu Deus do céu, a uva. Não acredito que seja a uva. A menina loirinha, incrível. Quando eu olhei para ela, meu coração deu até um salto. Aí eu já não tinha mais 12. Eu estava com 14 para 15 anos. Auge da minha adolescência. 14 para 15 anos. Foi aí sim que eu tive a mais absoluta certeza que eu conheci o amor. Eu já gostava da uva. Eu já gostava. Eu já gostava. Mas, nessa idade, de 14 para 15, quando eu estou na missa do colégio, aí eu senti que eu realmente conheci o amor. A menina, a uva, a loirinha, me olhou e ela me deu um sorriso, me deixando cada vez mais nervoso. E tão nervoso que eu cheguei a derramar o vinho da galheta que eu tinha na mão para servir o padre na hora do ofertório. Eu que preparava tudo para o padre. E eu já tinha prática. Eu já estava naquela minha função ali de coroinha, de sacristão, como a turma falava, há pelo menos uns 4 anos. Eu já tinha prática. Mas tão nervoso que eu fiquei quando vi a uva, que eu acabei derrubando assim do vinho. O padre Chico me deu assim uma olhada de rabo de olho, tipo, que é isso? Clemente, presta atenção no trabalho, presta atenção no serviço, Clemente. A partir daquele momento, começou uma relação de namoro adolescente entre mim e a loirinha, a uva, onde ficou patente o interesse que me despertou para uma nova realidade, uma realidade que eu ainda não conhecia, a realidade dos apaixonados. Digo que me despertou para a realidade porque eu achei que aquele relacionamento ele não iria prosperar. Eu tinha comigo isso. Você vê, eu era menino, tinha 14 para 15 anos, mas eu já tinha muita noção do que era a vida, de como a vida acontecia. E eu que observava bem tudo o que acontecia ao meu redor, eu comecei a ter comigo a certeza absoluta de que aquele relacionamento não ia ter futuro, não ia prosperar. Por quê? Porque ela era uma menina rica. Não, eu era um menino pobre. Um menino só criado pela mãe. Esse detalhe eu não disse, eu não tinha pai. Então é por isso que eu era tão ligado no Padre Chico, sabe? O Padre Chico, quantas e quantas vezes ele acabava fazendo aquele papel de pai comigo. Eu gostava do Padre Chico. Então a minha mãe era viúva, meu pai havia morrido cedo, eu era muito pequenininho, eu tinha só 5 anos quando meu pai morreu. Mamãe lutava com muitas dificuldades, eu era um garoto pobre. O garoto pobre que ajudava o padre. E ela não. Ela era uma menina rica, filha de fazendeiro dos bons, lá do distrito do Boi. E ela estava interna num colégio, numa escola rígida. As irmãs de Santa Catarina, nossa, elas eram rígidas em seus costumes. As internas, elas não podiam sair do colégio em nenhuma hipótese, absolutamente nada. Somente saíam quando os pais iam buscá-las para irem para suas casas, ou o pai, ou alguém que viesse com um documento assinado não sei quantas vezes pelo pai e pela mãe. Muita rigidez naquele colégio, muita rigidez. Porém, e sempre há esse danado do porém, havia o recurso das cartas. O recurso das cartas que nós trocávamos com as moças, com as meninas. As cartas eram levadas e trazidas pelas alunas externas, porque além daquele colégio ter as alunas internas, e essas não podiam sair nem no portão, tinham também as alunas externas.
que acabavam fazendo amizade aqui fora. E eu tive facilidade, porque eu era o sacristão do padre, eu tinha uma moral muito grande com o padre. Então foi numa missa que eu vi uma moça com uniforme lá do colégio. Eu me aproximei, até me lembro o nome dela. Aliás, inesquecível. Quando eu ouço esse nome, eu sempre lembro. Priscila, eu acho bonito. Eu fiz amizade com a Priscila. Você estuda lá? Estudo. Mas você é interna? Não, eu vou e volto da escola. Então você pode me fazer um favor? Posso. Foi quando eu falei da uva, a menina, a loirinha dos cabelos cacheados e dos olhos azuizinhos. Ela sabia de quem se tratava. Aí eu escrevia as cartas. Eu dava um jeitinho de cruzar o caminho da Priscila no período em que a carta ficava pronta e ela levava para mim. Ela levava as cartas para mim. Eu, inclusive, além das cartas, eu tinha ainda vantagem, porque quando eu ia ajudar o padre na missa da capela lá dentro do colégio interno, aí eu podia dar também uma palavra, né? Com a loirinha dos olhos azuis, a minha uva. Durante o momento do sermão do padre, nossa, o padre Chico, ele gostava de fazer um sermão bonito. O pessoal ficava todo atento, os adultos ficavam todos ligados no sermão do padre Chico. E eu dava um jeito. Eu ia descendo assim do altar. Ninguém estava me vendo, pelo menos era o que eu acreditava, que ninguém estivesse me vendo. Aí eu dava um jeitinho, eu ia lá onde estivesse sentada a loirinha dos olhos azuis. Ela percebia a minha presença, ela ia para um ponto estratégico e ali então eu podia conversar com ela durante o momento do sermão. Ou ainda, havia uma outra oportunidade na hora do café, porque as irmãs lá do colégio, elas preparavam um café para o padre Chico. Era para o padre e para mim também, porque o padre fazia questão. Por favor, prepare também o lugarzinho de Clemente, que era eu. Clemente sou eu, vocês não esqueçam. Então eu dava um jeitinho, sabe? Na hora do recreio das internas, eu dava um jeitinho de prosear mais a minha uva, a minha loirinha dos olhos azuis. E naquele tempo de adolescente, tudo era sonho, tudo era vontade. Ela era a rainha da minha vida e eu sonhava um dia ser o seu príncipe encantado. Triste ilusão a minha, embora no fundo eu já soubesse. Mas triste ilusão a minha, porque quando do sonho eu acordava, tudo desvanecia. E somente a figura da loirinha, lá do distrito do Boi, permanecia na minha mente. Namoro da adolescência, na época não passava de bilhetinho, cartas, de vez em quando uma sessão de cinema, o matinê, como era conhecido. O matinê era um cinema, às 2 da tarde dos domingos de tarde. Aquilo para mim era o auge da felicidade, quando lá dentro, no escurinho do cinema, se bem que eram 2 da tarde, mas tudo bem, lá dentro, no escurinho do cinema, porque todas as janelas eram fechadas, então o cinema ficava forçosamente assim escuro. Então eu segurava na mão da minha uva. Havia também uma outra oportunidade em que eu encontrava a loirinha. Nos bailes de carnaval, lá no Distrito do Boi. Distrito do Boi, eu já falei aqui, era rico, mantido pelos fazendeiros. Lá tinha um clube. Clube. E lá tinha baile de carnaval. Aqueles bailes antigos.
A loirinha dos olhos azuis, a minha uva, ela era levada por uma tia que era amiga e conhecida também da minha família. Quer dizer, da minha mãe, né? Naqueles bailes, a gente pulava, brincava o carnaval, se abraçava e aproveitava aquela ocasião para dizer coisas lindas e fazer juras de amor. Aquelas músicas lindas que tocavam naqueles carnavais antigos. Até as músicas de carnaval tinham letra, tinham sentido. Pelo menos para mim, eram até românticas. Por exemplo, quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Isso para mim era lindo. E aquela parte da letra que diz que estava fazendo um ano, está fazendo um ano, está fazendo um ano. Já fazia algum tempo que eu conhecia a minha loirinha dos olhos azuis, a minha uva. Era costume naquela época o padre ir rezar a missa na capela do distrito lá do Boi. E eu, como era coroinha, aquele que ajudava a missa, que era rezada. Esse aqui é um detalhe importante. As missas eram rezadas em latim. Antigamente as missas eram rezadas em latim, língua que eu dominava no sentido litúrgico. Tudo aquilo que era falado na missa, eu sabia e repetia em latim. Nem vou colocar aqui nessa carta para não complicar o coitado do Paulinho Boa Pessoa. E esse latim, o litúrgico, aprendido durante as missas, foi que me serviu depois no ginásio para eu tirar boas notas da matéria, porque era uma das matérias também do colégio, da escola, latim. Eu era o único da turma que tinha nota 10. Nota 10. O que era motivo para os colegas invejosos falarem: tirou 10 porque ele lambe o saco do padre. Esse aí lambe o saco do padre. É que o padre Chico, às vezes, ele também era o professor de latim lá no Colégio da Esperança. Ele também era. Mas voltando às viagens para as missas, havia ainda a festa do padroeiro da capela e a noite do baile, que era tocada por um gaiteiro. Rasga o fole, gaiteiro! Eu me lembro desta frase. Era dita pelo Padre Chico depois das missas. Ele mandava soltar e mandava prender. Padre Chico! Ele ia onde estava o gaiteiro, porque era hora de começar o baile, quer dizer, já tinha acabado a missa, estava todo mundo livre. E o padre dizia, com aquele seu sotaque: rasga o fole, gaiteiro, que o pessoal quer dançar. Aí um pandeirista, mais um tocador de violão, tem um violonista, e tem um tocador de violão. Ali nos bailes, eu dançava com a loirinha dos olhos azuis, a minha uva, meu par efetivo. Eu gostava tanto, eu não desgrudava dela, eu ficava o tempo todo com ela. Até um dia que ela me contou que ela escutou o pai dela dizendo para a mãe: ô Clarice, você viu a nossa filha? Passou a noite toda dançando de namoro com aquele abacaxi. O abacaxi que veio com o padre. Ela fica o tempo todo com o abacaxi do padre. Ficou o tempo todo com ele. O abacaxi do padre.
Nossa, aquilo... Eu vou ser sincero, aquilo doeu meu coração e aquilo abriu os meus olhos. Porque daí em diante, quando eu ia à missa, e eu sempre ia com o Padre Chico, lá na estação do Boi, no distrito do Boi, eu sempre ficava me cuidando do pai da loirinha. E ele ficava me olhando, ele me olhava com zanga. Sabe o que é olhar com zanga? É olhar para a pessoa assim um tanto quanto raivoso. Era assim que ele me olhava. E ele indicava os moços com quem a filha dele deveria dançar. Ele começou a escalar os pares da filha dele. Gozado que, se eu era o abacaxi, na opinião dele, ela era a minha uva. Era a junção dos frutos. Eu o abacaxi e ela a uva. Os anos foram passando, nós fomos crescendo. Um dia eu fui incumbido pelo comandante do destacamento da Polícia Rural, a Polícia Rural Montada, que eu deveria ir lá na estação do Boi, na casa de um fazendeiro que tinha uns bons cavalos para vender. Então o pessoal do destacamento da Polícia Rural Montada precisava comprar uns cavalos desses. Aí o padre Chico, que tinha uma grande moral com o pessoal do destacamento da polícia, indicou-me como a pessoa ideal para fazer as compras. Clemente é da minha extrema confiança. E esperto, inteligente, fala com Clemente. Ele vai. Acho que o padre não era bobo, o Padre Chico. O Padre Chico era inteligente demais, né? O Padre Chico era muito vivido, muito experiente. Um homem sábio, sério, mas sábio. Então ele sabia de quem era a fazenda. Eu não sabia ainda. Ele pediu que o pessoal lá do destacamento da Polícia Rural Montada mandasse a mim para comprar os cavalos. Eu cheguei lá, quando eu estou chegando na fazenda, que eu fui entrar na fazenda, qual não foi minha surpresa? Que eu estou na varanda, no alpendre, era assim que a gente falava. Quando eu estou no alpendre da casa da fazenda, eu vi a uva, a minha loirinha, dos olhos azuis, era ela. Mas quando ela me viu, ela saiu correndo de mim. Deu para entender, tchê? Ela não correu para mim. Ela saiu correndo de mim. Ela fugiu. Achei estranho. Bom, eu mais ou menos entendia. E não falei nada. Porque o pai da loirinha, ele não tinha me conhecido, não. Ele não tinha me reconhecido. Eu já tinha crescido mais. Estava com o cabelo diferente. Eu tinha deixado um bigodinho. Aliás, um bigode até bonito. Tanto é que quando eu comia assim algum pedaço de costela, o padre Chico olhava para mim e falava: Clemente, ô Clemente, você está lubrificando o bigode? Pois lubrifique o bigode. Era quando eu comia costela. O padre Chico dizia para mim. Passa gordura no bigode, Clemente. Então ele não me conheceu. O pai da loirinha não me conheceu. Aí eu olhei os cavalos dele, que na verdade eram bons cavalos, viu? Que podiam ser comprados sim pela guarda montada. Mas eu chateado com a loirinha, que ela correu de mim, não para mim, mas correu de mim. E chateado com ele porque ele me chamava de abacaxi. Eu olhei assim para os cavalos, eu olhei para o pai dela e eu respondi na mesma moeda e dei assim no mesmo tom, mas bem no meio dele.
Somos só abacaxi esses seus matungos, que eram os cavalos dele. Eu menosprezei os cavalos do homem. São só abacaxis esses seus matungos. E chamei os soldados da guarda montada. Vamos embora que esses cavalos não valem nada. Não dá para fazer negócio. O homem ficou admirado com a minha reação. Os soldados que estavam comigo, vendo que os cavalos eram bons. Mas você tem certeza? Eu conheço o cavalo. Por isso que o padre Chico pediu para eu vir. Eu conheço o cavalo, não vale nada, tudo abacaxi. Eu vinguei. Eu nunca fui rico não, mas eu tinha esse espírito comigo, sabe? Algum tempo depois, eu fui num baile, igual no tempo de menino, e eu vi a loirinha dançando, apaixonada com um rapaz que eu conhecia. E eu sabia que aquele rapaz era filho de um outro fazendeiro rico da região. Rico, como a gente falava, rico mesmo, rico de verdade. Soube depois que a loirinha, aquele rapaz rico, eles estavam noivos e queriam casar em breve. Foi a última vez que eu vi a loirinha solteira. E ela parecendo muito feliz, ela me olhou de soslaio. Olhar de soslaio é olhar meio de lado. Que teve alguém que já chamou esse olhar de olhar 43. Então ela me olhou de soslaio, ela me olhou meio de lado. Aquilo me doeu tanto, sabe? Me doeu não por ela estar noiva, mas porque eu senti naquela hora, naquele olhar de soslaio, naquele olhar meio de lado, que ela gostava de mim, que ela ainda gostava de mim. Mas não tinha como expressar, eu não tinha como falar. Ela estava proibida pelo pai. O pai já havia escolhido quem seria o seu marido, e aquele tempo era assim. E quem está ouvindo esta carta precisa saber que houve um tempo em que as coisas eram assim, decididas pelo pai. O que o pai dizia estava dito. Eu era um abacaxi. Para quem não sabe, o abacaxi é aquele que não vale nada. Não teve o grande comunicador Chacrinha que quando o calor ia mal dava o troféu abacaxi para ele? Porque não vale nada. Ela era minha uva. Eu fiquei triste aquele dia, aquilo me doeu tanto. Porque eu vi que ela iria se casar, mas ela ainda gostava de mim. Como o tempo passou para mim e para todos. Tive a notícia de que a loirinha dos olhos azuis, a minha uva, tinha se casado. E inclusive já tinha filhos com o rapaz com que ela dançava na última noite que a vi. Saí da minha cidade, lá da Estação Esperança. Fui estudar e trabalhar na capital, onde eu fiz um curso técnico de contabilidade, num colégio chamado Marista. Cheguei, inclusive, a trabalhar no rádio. Eu, de certa forma, fiquei até um pouco conhecido também, trabalhando no rádio. Tive a oportunidade depois de estudar e acabei até me formando. Uma cooperativa me ajudou. E tudo isso eu devia àquele pai que eu tinha, Padre Chico. O padre não pode casar, como todos vocês sabem. O padre, portanto, não pode ser pai de ninguém. Mas o Padre Chico escolheu a mim. E ele que me ajudou. E eu fui galgando alguns degraus. Foi depois de muitos anos que ali, vivendo na capital, eu tomei conhecimento que a loirinha, já senhora de meia idade,
morava agora perto de minha casa. Aliás, eu esqueci de contar que eu também tinha me casado, que eu também tinha filhos. Eu acabei tendo um casal de filhos. E soube que a loirinha, a minha uva, estava viúva. O marido dela havia falecido. Aquele rapaz com quem ela se casou. Fiquei muito triste com a notícia, obviamente, porque a gente não deseja a morte a ninguém. Pelo contrário, eu era um homem do amor, eu sou um cristão, a gente sempre deseja vida para as pessoas. Algum tempo depois, eu ainda concluí um curso de Direito, e depois desse curso de Direito eu acabei passando no concurso público, e por incrível que possa parecer, eu me tornei, num determinado município, um procurador. Assim, para que vocês entendam, não era bem o título que eu tinha, mas eu nunca me preocupei com títulos. Mas eu era uma espécie de procurador-geral do município. Assim me aposentei até. Fui jubilado como advogado, até cheguei a exercer a função de instrutor do Tribunal de Ética, lá da OAB. Mas, e a loirinha? E a loirinha? E a uva? A história terminaria assim? Não havia algo muito forte nos nossos destinos traçados por Deus. O Padre Chico, ele fez de mim um cerimonialista. Para quem não sabe, o cerimonialista é aquele que na igreja ou numa festa de casamento, ele faz o discurso do casamento, ele faz a cerimônia do casamento. Foi o Padre Chico quem me incentivou, porque ele dizia que eu tinha muita facilidade com as palavras. Talvez até por ter trabalhado no rádio e por gostar muito de escrever. A minha mulher, a mulher com a qual eu casei, também me deixou. Também havia falecido. Eu também estava viúvo. 40 anos depois que eu conheci a loirinha, 40 anos depois. Olha quanto tempo depois. 40 anos depois. Eu estava realizando um casamento como cerimonialista e tomei conhecimento através de um amigo da mesma idade, que era lá da nossa terra, de que naquele casamento, que era de gente lá daquele lugarzinho que nós morávamos, lá dos distritos da Esperança e do Boi, de que vinha muita gente de lá. Sei lá se passou pela minha cabeça, tipo, será que ela vem 40 anos depois? 40 anos depois. Eu só sei que na hora de fazer aquela homenagem, aquele discurso na cerimônia, eu tinha aquele soneto de Shakespeare que eu amo. Eu amo. Então eu fiz toda a cerimônia e fechei com esse soneto. Mas eu me entrego quando eu faço as coisas. Eu gosto de me entregar. E foi nessa hora que eu me entreguei. E olhando para a igreja, aqueles convidados todos, eu comecei o soneto de Shakespeare assim: de almas sinceras, a união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos, ele se altera. Ou se vacila,
ao mínimo temor. Não, aí não é amor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. Amor é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Porque tudo que eu acabei de dizer aqui agora é a coisa mais verdadeira do mundo. Amor é astro que norteia a vela errante. Nossa, todo mundo aplaudiu, todo mundo se emocionou, e era sempre assim, as pessoas se emocionavam quando eu fazia esse texto no encerramento da minha cerimônia, coisa que eu tinha aprendido com o Padre Chico. Terminada a cerimônia, 40 anos passados, 40 anos depois, aquela mulher se aproxima de mim. Eu fiquei para a festa e ela estava na festa do casamento. Quando ela se aproximou de mim, que eu olhei para aqueles olhos azuis e os seus cabelos ainda encaracolados, eu tive a certeza absoluta de que era a uva. E tanto que eu fiquei de pé quando a vi se aproximando da minha mesa. E até para dar um clima assim descontraído, eu fiquei de pé e falei: uva, eis aqui o abacaxi. Ela levou até um susto quando eu falei abacaxi, mas ela se lembrou. Porque talvez tivesse esquecido, mas eu que tinha escutado como ofensa, jamais tinha esquecido aquilo. Nunca, nesse período de 40 anos, jamais nos havíamos encontrado. Ela me contou da sua vida, dos seus filhos, da tragédia que foi seu casamento, da forma como o marido dela faleceu. Foi num acidente. Brinquei com ela depois para descontrair de novo. E tu? Não quiseste casar de novo? Porque, que eu me lembre, tu eras muito namoradeira. Mas foi para descontrair que eu falei assim. Que eu me lembro, tu eras muito namoradeira. E a resposta para mim foi um tiro no coração. Ela respondeu assim: eu? Namoradeira? Eu namoradeira, Clemente? O único namorado da minha vida foste tu. O único. Se não fosse aquela imposição de minha família, do meu pai, para misturar fortunas, a minha vida teria sido outra e cheia de felicidade, porque o meu coração havia te escolhido. O meu coração havia te escolhido. Eu fiquei assim, desconcertado na hora. Aí eu disse a ela: você se lembra do texto que eu fiz na cerimônia? Estou aqui por ele, disse-me ela. E por incrível que pareça, ela repetiu, foi ela que repetiu, porque ela também tinha esse soneto de Shakespeare decorado.
Ela disse a mim: de almas sinceras, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera. Amor não é amor se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno dominante, que encara a tempestade com bravura, é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e quem é falso, alguém provou? Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Não é assim? É assim. Então eu quero que você saiba que o que eu senti por você foi amor de verdade, o astro que norteia a vela errante. Bom, mas se você sentiu isso por mim, significa que você ainda sente? Significa que eu ainda sinto. Dá tempo? Dá tempo. Começou a música. Vamos dançar? Nós dançamos aquela música maravilhosa. E nós estamos comemorando 10 anos de plena felicidade. Porque o que tinha que ser, estava escrito, não apenas nas estrelas, mas dentro do brilho de cada olhar, meu e dela, dentro do coração de cada um. O que tinha que ser, acabou sendo. Mesmo 40 anos depois, e já estamos há 10 juntos, nós juntamos a uva e o abacaxi e deu uma salada de frutas maravilhosa. Você podia até colocar o título da minha história assim, de salada de frutas. O que você acha? Ô Clemente, que legal a tua história. Você gostou? Você gostou da história do Clemente? É? Então curta a história. Aproveita, se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Aí, e se puder e quiser, por favor, torne-se membro também do nosso canal. Será muito importante para mim. Linda sua história, Clemente.